E vamos lá, depois de algumas semanas fora do ar, eu estou de volta, trazendo aqui, nesse retorno, um tema interessante, que é sistema de automação predial voltado ou empregado para quartos de hotéis. A gente já sabe que o sistema de automação predial tem uma grande utilização em hotéis na parte de água gelada, né? Grande parte dos hotéis eles utilizam água gelada e automação, né? Como eu já comentei em outros vídeos, quando você tem uma central de água gelada, é importante que você tenha um sistema de automação para que você consiga operá-lo de forma mais econômica, né? Eu até já fiz essa comparação, né, de um carro que consome que faz 7 km por litro de consumo e outro que faz 14. Né? Então, na essência, esse de 14 é mais econômico, mas o que conta também é o estilo de condução do condutor. Então, sim, uma automação predial pode fazer com que uma central de água gelada economize energia, porque ela tem o sistema, os dados do sistema em tempo real, segundo a segundo, e pode definir o momento de acelerar ou frear aquele sistema, né? E no pacote geral você ter um benefício. Certo? Então vamos explorar esse tema, automação predial para hotéis, especificamente para quartos de hotéis. Esse foi um tema que quando eu instalava, né, quando eu trabalhava em empresas de instalação, eu acabei não participando, eu conheci essa linha de produtos aí quando eu já estava trabalhando em consultorias e comissionamento. Tá? Então vamos lá. Normalmente no hotel, naturalmente de alto padrão, né? Porque você tem hotéis que utilizam até ar-condicionado de janela. Aqui eu falo em hotéis de alto padrão. Tá? Eles têm um sistema aí de ar-condicionado que é o fan coil de teto, né? Que esse cara aí, ele normalmente fica instalado acima do forro, tá? Ali no hall de entrada do quarto, né? E ele trabalha em conjunto com um termostato, né? Que normalmente é um termostato considerado, né? Assim, aquele que é desconectado, né? Não é que ele é burro. Ele só vai fazer o controle on-off, porque a vazão de água gelada pela serpentina é controlada pelo atuador on-off, o liga e desliga, e através desse termostato. Né? Então você ajusta lá, pode ser até por controle remoto, né? Mas é um controle isolado. Né? Em alguns outros hotéis você já encontra os considerados termostatos inteligentes, que é esse aí da direita, que tem um display, e ele já, no fundo, ele é uma controladora, né? E faz o controle, o monitoramento dos parâmetros ali do fan coil e pode sim estar em rede com um sistema de automação predial. Tá? Mas assim, vamos lá, né? O usuário, né, dentro de um quarto de hotel, você intervir, como que você vai fazer? Você vai mudar o set point, você vai alterar a temperatura do quarto dele, né? Como que você pode atuar dentro desse quarto para economizar energia? Bom, antes de entrar especificamente nesse assunto, eu quero fazer uma diferenciação do sistema de água gelada para o sistema de VRF ou VRV, que na verdade é a mesma coisa, só que um em inglês e outro é português, né? O sistema de VRV, volume refrigerante variável, que é equivalente a esse split residencial, mas só que de alta capacidade, né? Ele é uma tecnologia mais recente do que é o água gelada, né? E hoje existe essa disputa entre esses dois tipos de centrais de ar-condicionado. Né? Eu venho de uma época onde, pelo menos aqui no Brasil, era mais utilizado central de água gelada para prédio. Prédio tinha que ter uma CAG. Né? O ar-condicionado era tudo feito com água gelada. Eu tenho vídeos explicando isso, como que funciona tudo isso. Tá? Agora, qual que é o problema da água gelada, da central de água gelada? É que ela acaba fazendo o usuário, né, os proprietários das unidades dependentes do condomínio. Porque a operação e manutenção de uma central de água gelada depende de uma empresa, do condomínio, e se essa CAG parar, você impacta todo o prédio. Né? E além disso, por exemplo,
Se você trabalhar fora do horário que ela está funcionando, você não vai ter ar-condicionado. Então, às vezes, para prédios comerciais que têm pequenas salas, é muito ruim você ter uma CAG porque isso pode impactar no seu trabalho. Você gosta de trabalhar à noite e não vai ter ar-condicionado. Né? Já o VRF, numa ocasião como essa, é interessante por causa disso, porque cada um tem o seu, cada um mantém o seu e pode usar da forma que quiser, certo? Mas o que eu vejo no mercado, eu não estou aqui definindo qual que é melhor, qual que é pior, né? Isso eu passo para o pessoal de ar-condicionado, eu só falo que eu observo aí no mercado, tá? A água gelada hoje ela é utilizada quando você tem um uso em bloco, tá? Ou então em grandes empreendimentos, uma área muito grande a ser climatizada. Então, por exemplo, um aeroporto, né? Uma área grande a ser climatizada, é um uso em bloco, um hospital, um shopping, né? Que trabalha de 10 da manhã a 10 da noite, né? Prédios corporativos, onde você tem lajes corporativas grandes, às vezes você tem uma empresa que ocupa o prédio quase todo, né? Então ele sim tem um uso em bloco e isso é interessante e acaba sendo um pouco mais econômico do que o VRV, embora eu já tenha visto também hotéis, por exemplo, né? E prédios corporativos com VRV, tá? Agora, independente disso aqui, eu só fiz uma explicação disso aí, né? Num hotel, nós vamos encontrar dois tipos de equipamentos de ar-condicionado. Tá? Vamos considerar que seja uma água gelada e na área comum a gente vai encontrar o fan coil, que é esse equipamento de cima, né? Refrigerando aí o hall de entrada, restaurante e tudo mais. E nos quartos, como eu já mostrei aí, esse fan coil de teto. Bom, agora vamos lá, vamos entrar aqui para o sistema de automação de dentro do quarto. Como que funciona, né? Você faz o check-in lá no hotel, você ganha um cartão, tá? Esse cartão, muitas vezes você, no próprio elevador, já tem um sistema, uma leitora ali que você aproxima ou insere o cartão para que o elevador libere o seu acesso, né, no pavimento, né? Tem sistemas que você aproxima e o próprio elevador já chama o seu andar, ele não permite que você vá em outros andares, tá? É uma forma de controle de acesso. Tá? E quando você chega no quarto, você abre a porta com o seu cartão, tá? E coloca ele nesse economizador de energia. E é aqui que começa a nossa história. Tá? Por quê? Você coloca lá, quando você coloca nesse economizador de energia, ele vai liberar a iluminação, ar-condicionado, televisão. Tá? Mas em empreendimentos, né, de alto padrão, você tem um público de alto padrão, normalmente eles não gostam muito de, por exemplo, chegar e o quarto está aí quente, né? Então, o que acaba fazendo? Isso aí é um dado que quando eu acompanhei uma implantação, eu vi esses dados. Existe uma taxa muito alta de pessoas que burlam, colocam um papel, um cartão reserva dentro desse economizador de energia para que o quarto fique constantemente climatizado. Tá? O problema disso tudo é que aqui no Brasil a gente não sabe muito bem usar o ar-condicionado, né? A gente chega num ambiente que está quente, você fala, nossa, está quente, aí coloca lá 17 graus, né? E aí, não está frio, você põe 26 graus, 28 graus. Né? Então a gente acha que, normalmente, né, que quando você põe 17 graus, que aquele split ele vai insuflar um ar mais frio do que se você colocasse 21 graus. E quem entende um pouco de ar-condicionado vai saber que não, né? Principalmente esses splits, ele tem um sistema do tipo on-off, né? E ele tem uma taxa, né? Um delta de temperatura que ele consegue tirar daquele ar que está entrando nele. Né? E aí o que acontece? Você põe 17 graus, a hora que o set point no ambiente, a temperatura, né, chega ali a uns 22 graus, a pessoa já fica com frio, já volta para 24 ou 25 graus. Né? E ao passo que se ela já colocasse tipo 22 graus, o sistema já iria atuar em potência máxima até atingir aquele set point. Né? E o problema é esse, as pessoas travam esse sistema do quarto de hotel e deixam ali um set point de 17 graus.
fazendo com que o sistema funcione ali de forma intensa, consumindo mais energia num grande período ali do dia que o quarto não está ocupado, tá? E é exatamente aqui que entra o sistema de automação predial para esses empreendimentos. Eu vi a aplicação de sensores de presença, né? Hoje a gente tem sensores de presença que tem, além do infravermelho, né, que eu acho que foram os primeiros, a gente tem o de micro-ondas, você tem o ultrassônico, desculpa. E você também tem sensores que são conjugados. Os sensores infravermelhos, eles são muito bons, né, e tem uma resposta boa para ambientes pequenos, como um quarto de hotel, e eles podem também trabalhar com o infravermelho emitido pelas pessoas, pela radiação infravermelha, né? É por isso que sensores infravermelhos não são recomendados para ambientes acima de 35 graus. Por quê? Porque essa é a nossa temperatura corporal. Tá? Então, se você coloca um sensor desse, dando uma informação de presença para o termostato, o que você pode fazer de lógica? Tá? Você pode trabalhar com um conceito que eles chamam de recovery time. Então, a partir do momento que ele identifica que o quarto não está com movimento, tá? Exceto à noite, né? Não vai ter movimento à noite, mas por programação horária você deixa o sistema ativado. Você pode subir 1, 2, 3, 4 graus que seja. Né? No pior cenário, o sistema consegue recuperar o set point do quarto em até 4 minutos. Tá? Então, isso traz uma economia altíssima para o hotel, porque a gente sabe que às vezes 1 grau acima, né, de set point pode te economizar de 4 a 8% de energia. Né? Aí você fala, Guilherme, mas como que você vai ficar catando migalha? Esse é o papel da automação. Ela consegue atuar no mínimo detalhe, ponto a ponto, e no final de um mês, de um ano, se você pega todas essas migalhas de economia, isso dá um número generoso para o empreendimento. Né? E aí você pode definir, quando você tem esse sistema em rede, você pode definir o que você quer, qual a taxa, qual o padrão do recovery time, dependendo da estação do ano, né? Porque às vezes numa época mais fria você pode ter uma taxa de recovery maior, que é o que é essa taxa de recovery? É o tempo em que o sistema volta para o set point. Então suponha, o meu set point do meu quarto é 22 graus. A hora que eu saio e o sistema identifica que não tem mais ninguém, ele sobe esse 22 graus para 26, né? E quando ele reconhece que eu voltei, ele volta para o patamar de 22 graus. Nesse meio tempo, você tem várias estratégias, né? Por quê? Por exemplo, a sensação térmica, o conforto térmico, ele não é só influenciado pela temperatura ou umidade. Ele também é influenciado pela vazão de ar, vestimento e metabolismo. Então, neste momento de recovery time, se você aumentar a velocidade, a vazão do ar do sistema, você vai dar uma sensação térmica melhor, enquanto você não consegue chegar na temperatura. Então, existem estratégias que você pode usar, né, para fazer com que aquele usuário mal perceba que o sistema estava acima do set point. Né? E com isso você vai atingir aí o seu objetivo de redução de energia. Tá? Essas empresas que eles têm até produtos específicos, onde esses termostatos inteligentes já têm embutido um sensor de presença, uma saída ali, e eles também podem trabalhar com sensores de presença externo, né? Porque às vezes tem quartos maiores, você também tem que garantir que todos os ambientes sejam monitorados do quarto, né? Para que o sistema não trabalhe, não dê um falso vazio, né? E você também pode trabalhar, se você quiser atuar nesses clientes mais exigentes, você pode atuar com uma integração no sistema de controle de acesso dos elevadores.
tá? Porque nesses hotéis, como eu comentei aqui, você tem um controle de acesso ali que você insere o seu cartão ou a biometria, né? E só assim o elevador libera o seu andar. Ou seja, você tem uma leitora, você tem um cartão que mostra, que fala qual quarto você está. Então, sim, a partir do momento que esse sistema identifica o usuário e ele está conectado sim ao sistema central, ele pode sim já colocar o quarto em modo de recovery time, né? De recovery, antes com o cliente subindo no elevador. Então, neste caso, então, é provável que ele nem note que a temperatura estava acima do desejado, tá? Isso é importante, é uma estratégia inteligente, interessante. Eu vejo essas empresas que desenvolvem também um produto não só de controle como esse, mas eles entregam já um software de gestão completo para o hotel, tendo bons resultados com grandes clientes, umas bandeiras interessantes, muito bem conhecidas no mundo todo, tá? Aí você pode perguntar, mas Guilherme, como que você vai implantar isso aí nos hotéis? Você vai ter que fazer uma quebradeira, passar cabo de rede? Não. Até a obra que eu estava ali acompanhando os testes iniciais, a ideia era fazer uma implantação num hotel existente com controladoras Zigbee. Tá? Então você fazia um backbone nos andares com antenas, tá tudo cabeado, e a partir dali para os quartos você usava essa rede Zigbee, né, que é uma rede que faz uma malha, mesh ali, né, e os próprios dispositivos vão achando o melhor caminho até o roteador, e você então instala esse sistema, substitui o antigo por um novo, um inteligente, e consegue então implantar este sistema de controle. O que é interessante e é bom diferenciar é a questão do sensor de presença para o sensor de vacância. Tá? Então vamos lá, sensor de presença, não importa a tecnologia, se é infravermelho, ativo, passivo, ultrassônico, micro-ondas. Ele é um sensor que ele vai ativar e desativar pela presença de movimento, né, ou direção, né? Tem sensores que você consegue pegar não só a presença, mas o movimento e a direção. Então ele será ativado e desativado na ausência do movimento. A diferença dele para um vacância é que o sensor de vacância ele tem um botão de liga, tá? E então ele só liga quando você pede que ele liga e ele vai desligar então quando você sair e ele não identificar mais movimento, tá? Então em sistemas de ar-condicionado até comerciais você usa assim nesses open spaces, espaço aberto, esses sensores de vacância. Então, quando a equipe chega, ela ativa o sistema e não tem problema se ela esquecer de desativar o sistema pelo movimento, pela movimentação e vai desativar sozinho. Então, no caso específico que eu vi ali de implantação, você tinha integração com o cartão o economizador de energia, mas também tinha um botão de vacância, que o usuário ele poderia, mesmo sem um cartão, acionar o quarto ali para o ar-condicionado, né? Então isso ele dá mais economia porque ele evita também falsos acionamentos, né? O acionamento é manual e o desligamento que é automático. Certo? Enfim, essa aqui foi uma aplicação do sistema de automação predial para hotéis, né? Eu vejo o pessoal tendo muito êxito, aqui no Brasil inclusive, nesse tipo de produto. E é interessante saber, porque você já tem um sistema, às vezes, um cliente que você cuida da central de água gelada dele, né? Da automação, às vezes da parte hidráulica, da iluminação, e você pode complementar com uma tecnologia dessa que é simples e só fica dependente aí do software, né? De você desenvolver um algoritmo que faça isso, né? E que certamente seu cliente vai ficar satisfeito. É isso, deixe o seu comentário. Um abraço.